todas. Eu sou o professor Igor Trabuco, mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, e estamos aqui esse semestre com a disciplina de História do Brasil 3. A disciplina de História do Brasil 3, ela compreende um recorte temporal de 1889 a 1930, ou seja, o fim da escravidão com a abolição até a Primeira República. Então a gente vai parar até o golpe varguista. Eu vou falar uma frase aqui do Gramsci que fala sobre otimismo, e eu acho que essa frase é interessante, já que politicamente nós estamos enfrentando um momento também muito complicado, tal quais homens e mulheres, sobretudo homens e mulheres pobres e negras, tiveram que enfrentar nos primeiros anos da República. Então essa frase de Gramsci diz o seguinte: meu estado de espírito sintetiza estes dois sentimentos, otimismo e pessimismo, e os supera. Sou pessimista com a inteligência, mas otimista com a vontade. Em cada circunstância penso na hipótese pior, para pôr em movimento todas as reservas de vontade e ser capaz de abater o obstáculo. Então eu chamo vocês nessa disciplina para que nós venhamos com todas as nossas reservas de vontade para abater os obstáculos que nos impõem a aprendizagem de história do Brasil, bem como os obstáculos políticos e econômicos que muitas vezes nos limitam. Então, vamos ser otimistas. E bem-vindo à disciplina de História do Brasil 3. A ementa da disciplina de História do Brasil 3 diz que pretende trabalhar a historiografia do período republicano, formação do Estado republicano e organização do poder oligárquico, conflitos políticos, sociais, urbanos e rurais, as novas diretrizes políticos, econômicas e sociais do Estado brasileiro nas várias fases do populismo. Esses conflitos políticos, tanto de nível urbano quanto rural, a gente pode colocar o contestado, Canudos, como alguns dos principais movimentos rurais. Quanto a movimentos urbanos, nós temos a revolta da vacina e nós também temos as diversas greves, sobretudo durante as décadas de 1910 e 1920. Ou seja, a discussão em torno da oligarquia é fundamental no entendimento dessa Primeira República. Foram os oligarcas ou os coronéis aqueles que estiveram à frente do poder. Os objetivos da disciplina: compreender a organização sociopolítica, econômica e cultural após a abolição da escravatura na Primeira República, ou seja, entre os anos de 1889 a 1930. Analisar a supremacia oligárquica cafeeira na Primeira República. Analisar os movimentos sociais, tanto urbanos quanto rurais, durante a Primeira República, no que diz respeito aos movimentos de Canudos, do contestado, da revolta da vacina, da revolta da chibata e o cangaço. Atentar para o ideal de modernidade civilizatória promovida pela República. Refletir sobre os movimentos grevistas e a atuação popular contra a carestia. Quando nós falamos na Primeira República e nós falamos da oligarquia, nós estamos falando sobretudo da oligarquia cafeeira, que se concentrou no eixo sudeste brasileiro, sobretudo encabeçada por São Paulo, mas tendo o apoio aí de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Cada grande período da história brasileira buscou construir um ideal. Nós temos no Império também a ideia de a construção de um ideal de modernidade, da construção de um ideal de uma nação brasileira, de uma identidade nacional. A República ela vai retomar esses aspectos civilizatórios e modernizantes que o Império iniciou na sua implementação. A disciplina está dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, bloco 1, nós vamos tratar da formação da República e sua estrutura oligárquica. No bloco 2, nós vamos falar sobre as revoltas na República, os movimentos sociais e urbanos,
Canudos, Contestado, Chibata, Vacina e Cangaço. E por fim, no bloco 3, o ideal de modernidade na Primeira República, tratando também sobre as diversas greves e movimentos de carestia que ocorreram nesse período republicano. Tratar da República faz necessário também, para uma melhor compreensão desse período de 89 a 1930, trazer alguns dos aspectos do Império. Então, vez ou outra, nós vamos, nesses 3 blocos, trazer alguns dos aspectos imperiais que influenciaram diretamente para a República no Brasil. Enquanto referência, vocês têm um módulo que é uma leitura principal, né? Agora, lembrando que o módulo é uma leitura principal, só que inicial. Há uma gama de documentos, livros, textos, artigos, fontes, muitas delas, inclusive, disponível online. No Google, vocês podem fazer a busca e encontrar uma diversidade de materiais disponível para baixar. Bem, eu finalizo por aqui. Eu desejo a vocês um excelente curso e, mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.